Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês a respeito da dengue, essa doença que vem causando assim vários noticiários, né, pelo Brasil. Então, eu vou passar para vocês como está a situação da doença no país, no estado de São Paulo, em São José dos Campos. E primeiro vou começar falando o que é a dengue, né? A dengue é uma doença transmitida ao homem pela picada de um mosquito e é um vírus que fica dentro desse mosquito que é passado ao homem pela picada. Tá? O vírus é esse daqui. Ele causa tanto a dengue comum quanto a febre hemorrágica da dengue. E existem 4 tipos diferentes de vírus, que a gente fala DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4, como vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Esse daqui é um mosquito, que a doutora Marge vai falar daqui a pouquinho. É o Aedes aegypti, né? Ele é assim, rajadinho, e ele tem todo um desenvolvimento, passa de ovo, larva, pupa, adulto, e ele tem uma atividade diurna e ele fica na casa das pessoas. E ele causa tanto a dengue quanto a febre amarela, que o doutor Danilo falou, que está endêmico. Né? Bom, como que a doença acontece? Um dia, aqui tem uma pessoa doente. Um dia antes dela ficar doente, até 6 dias depois, se ela for picada pelo mosquito, o vírus que está aqui dentro da pessoa doente passa para o mosquito. 8 a 12 dias depois, esse mosquito, ao picar uma pessoa sadia, ele vai transmitir o vírus para essa pessoa. Dentro da pessoa vai ficar o vírus 3 a 15 dias, para daí a pessoa manifestar a doença. Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, pode aparecer umas manchas vermelhas no corpo. Acompanhado a isso tem outros sintomas. A pessoa perde apetite, ela dá um gosto metálico na boca, coceira é muito comum também. E 3 a 6 dias após a pessoa iniciar os sintomas, ela pode evoluir para uma dengue mais complicada. Aí que aparece a dengue com complicação ou febre hemorrágica da dengue. O tratamento para a dengue é remédio para febre e hidratação. O que salva a dengue é tomar muito líquido. Bom, no final do ano passado, o Ministério da Saúde conseguiu, através de alguns indicadores, estimar como que ia ser a dengue esse ano no país inteiro. E ele mostrou que dos 27 estados brasileiros, 16 estariam com risco muito alto de ter epidemia. 5 com risco alto, 3 estados com risco moderado, um estado sem transmissão, que seria o Santa Catarina, e um estado só sem transmissão autóctone, que seria o Rio Grande do Sul. No momento, como é que está isso daqui? Os estados mais acometidos: Acre, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Ceará e Bahia estão com transmissão moderada. Roraima, Rondônia também estão com transmissão moderada. Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais também. São Paulo está com uma transmissão um pouquinho mais alta. E esses estados aqui, que inicialmente eles acharam que estariam com uma transmissão alta, estão com uma transmissão mais baixa. Por todo o país, a transmissão da doença caiu 35% em relação ao ano passado, mas ainda tem locais que continuam com a transmissão muito alta. Então, aqui os estados que têm maior transmissão no Brasil, no momento, segundo fonte do Ministério da Saúde: Amazonas, Acre, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, hoje, está com 32 mil casos, e as principais cidades que estão em alta transmissão da doença: Ribeirão Preto, Bauru, Taubaté, Lorena, São Paulo, capital, Araraquara e Campinas. E aqui em São José dos Campos. São José dos Campos começou com a primeira infestação de dengue em 2005. Em 2006, nós tivemos o nosso primeiro caso autóctone. O que a gente chama de caso autóctone? É quando a pessoa pega a dengue aqui no município mesmo. Tá? Nesse ano de 2006, nós tivemos 6 pacientes autóctones. Em 2007, já pulamos para 236. Em 2008, 214.
Em 2009, assim como no resto do país, o número de doentes caiu muito. Aqui em São José dos Campos, a gente teve 5 casos de pacientes autóctones. E no ano passado, 513, e este ano, até hoje, os dados de hoje, 670 pacientes autóctones. Desculpa, 770. Nós temos notificados quase 4.000 casos. Esses quase 4.000 casos incluem os pacientes descartados e os pacientes também importados, ou seja, que eles contraíram a doença fora do município. Bom, aqui eu trouxe para mostrar para vocês quais as regiões de São José que mais são afetadas pela doença. Então, na região central, a gente tem esses bairros aqui, Jardim Maringá, Vila Maria, Vila Diana, Jardim Oswaldo Cruz, Centro e Vila São Pedro. Desculpa. Aqui, região leste. Esse pedacinho aqui, Jardim São José 2, Jardim São José 1, Santa Inês 1, 2 e 3, Jardim Souto, Nova Detroit, Vila Tatetuba, Campos de São José e Jardim São Vicente também está com bastante caso. Da região norte, aqui é Vila Leila, Vila do Pena, Santana, Alto de Santana, Vila Machado, Telesparque e Alto da Ponte. E na região sul, é esse pedacinho aqui, ó, Vila Nair, Jardim Aeroporto, Vila Nova Conceição e Vila Letônia. São aí Jardim Oriental, Jardim Satélite, Jardim Oriente, Campo dos Alemães e Morumbi. E então, distribuídos assim no município. 15% na região norte, 33% na sul, na região leste, 43%, e na região centro, 7,79%. Tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta com relação à doença, com relação à distribuição. A Marge também vai falar mais um pouquinho. A dengue é causada por um vírus e todo o processo dele, assim, o próprio organismo é que vai tratar essa doença. Só que a gente tem que hidratar para que esse organismo consiga passar o processo viral e se recuperar novamente. Não existe nenhum remédio contra esse vírus da dengue. E não pode também ser usado nem AS, nem anti-inflamatório, que a gente fala não hormonal. Nenhum desses remédios pode ser usado no caso da doença, porque ele pode facilitar o sangramento e pode causar outras doenças também. Bom, existem 4 tipos de vírus, como eu expliquei, lembra? DEM1, DEM2, DEM3 e DEM4. Quando a pessoa pega um desses tipos, ela fica protegida contra esse tipo o resto da vida. Mas ela pode pegar os outros. Tá? Então, existem trabalhos que falam que há uma chance maior se a pessoa pegar 2 tipos de vírus próximo, no intervalo menor de 3 anos, de desenvolver a febre hemorrágica da dengue. Por isso que a gente evita, mesmo que a pessoa teve a doença, ela pegar novamente, porque ela não vai pegar aquele mesmo sorotipo, ela vai pegar um outro. Mas se ela pegar no intervalo curto, existe a probabilidade de ela desenvolver a febre hemorrágica da dengue, embora saiba-se que na primeira infecção também existe esse risco, depende do tipo que ela tiver. Você perguntou também quantas vezes ela pode ter a dengue, ela pode ter 4 vezes, certo? Então, a gente teve em 2007 o DEM3, em 2008 o DEM2, e o ano passado, e esse ano nós tivemos o DEM1, circulando. Mas há locais que existem mais do que um tipo circulando ao mesmo tempo. É que, geralmente predomina um. Né? Então, aqui em São José, predominou esses. Mas pode haver mais do que um tipo circulando. E você perguntou a chance da pessoa sobreviver? Ela pode sobreviver se ela tiver os 4 tipos e sobreviver. A dengue não é que ela necessariamente ela vai matar a pessoa. Ela pode acontecer isso, né? Pode acontecer, é uma doença potencialmente fatal, mas é uma virose. Então, se ela for bem, passar por se ela for bem hidratada, não for do grupo de risco, ela tem sempre uma chance, assim, existe uma chance, a chance de óbito, ela é pequena em relação ao número de pessoas infectadas. A criança tem uma chance maior de piora.
né, por ser criança, porque o sistema imunológico da criança ela é diferente. Então, ela tem uma chance maior de piora do que o adulto. Né? Mas, em compensação, uma pessoa que tenha alguma comorbidade que a gente fala, que é gestante, ou seja, tenha pressão alta, diabética, ela tem uma chance maior de piora. Então, o exame da dengue a gente, é feito geralmente do 7º até 60 dias. É o exame que a gente fala sorologia. Existe um outro tipo de exame também, que é a pesquisa de NEST-1. Esse se faz nos 3 primeiros dias da doença. Tá? Mas, na realidade, o exame para dengue é mais para a gente constatar que a pessoa teve dengue mesmo. Né? É para isso que serve o exame. O vírus ele predomina. Dentro do inseto, o vírus, se ele picar uma pessoa que tenha DEN1 e picar uma outra que tenha DEN2, um vírus ele predomina sobre o outro. Então, existem os 4 sorotipos que têm uma ordem de gravidade, então um deles sempre vai predominar sobre o outro. Então, nunca o mesmo mosquito vai picar pessoas diferentes, transmitindo tipos de vírus diferentes. O problema desses 4 sorotipos é justamente a vacina. Por que não tem a vacina de dengue até agora? É por causa disso. Porque você precisa fazer uma vacina que você proteja contra os 4 sorotipos de vírus. Porque se você fizer uma vacina que proteja contra um sorotipo só, você está expondo essa pessoa a ter dengue ainda. Então, é isso que a gente não quer. Então, existem 2 vacinas em andamento, né? Uma na França e outra aqui no Brasil, que tem uma previsão para daqui a 4 anos, mais ou menos, que contemplam os 4 tipos de vírus. Senão, não adianta. Você pensa que está imunizando e não está. Nesses anos que teve uma transmissão maior da dengue aqui em São José, sempre teve alguma região que predominou mais. Então, lembra aquela pergunta que você fez, se você fica protegido contra o tipo de vírus, se você pode pegar o vírus, a doença com tipos de vírus diferentes? Se aquela região, aqui, por exemplo, ano passado, teve a predominância do DEN1. Então, a região onde teve mais casos foi Parque Industrial, 31 de março, foi onde predominou DEN1. Esse ano já não teve, porque assim, algumas pessoas daquele bairro já tiveram a doença, então foi para outro. Isso se chama suscetibilidade. A pessoa está como se fosse virgem daquele tipo. Então, ela tem uma chance maior de adquirir a doença. Só isso? Tá bom, obrigada. Boa noite. Então, eu vou dar continuidade aqui e vou falar mais a respeito do mosquito, tá? Do vetor que transmite a dengue. Eu vou passar rapidinho as primeiras aqui, até porque isso é continuidade do... A gente sempre costuma aplicar essa aula, e essa parte a doutora Tereza já explanou muito bem, que fala a respeito da doença propriamente dita, né? Então, a gente vai falar diretamente a respeito do... Esse aqui é o ciclo, né, como ela falou, tratamento. E agora um pouquinho mais sobre a ecobiologia do mosquito Aedes aegypti. Acho que todo mundo já conhece o mosquito, né? Acredito que vocês devem ver bastante nos locais onde vocês permanecem, porque o município, como foi dito, ele está infestado desde 2006, então nós temos aí o mosquito presente. Ele é bastante parecido com outro, que é o Aedes albopictus, que também tem essas características de ser rajado, de preto e branco, né? Então tem essa similaridade. Porém, é o Aedes aegypti que transmite a dengue. Ele pica durante o dia, é uma característica particular do mosquito, e tem um motivo também relacionado à sua necessidade de ter o contato ali com o ser humano. A gente vai conversar mais adiante sobre isso. Mas é uma característica dele que não está, assim, não é algo tão radical. Existe uma predominância dele durante o dia, assim como existe uma predominância daquele outro mosquito, o Culex, que acho que todo mundo também conhece, que incomoda muita gente à noite. Então, é uma predominância de cada um no determinado momento do dia ou da noite. E eles, de uma certa forma, têm uma competição também. Então, vamos dizer assim que eles se organizam, né? Um fica mais durante o dia e outro fica mais durante a noite. E nasce e se cria em água parada. Tá?
Se alguém tiver uma dúvida durante a explanação, pode estar levantando e perguntando, que eu fico aqui à disposição. Bom, existe, então, o Aedes macho, né, que é esse aqui. São bem semelhantes à fêmea, mas a diferença é que eles se alimentam somente da seiva vegetal, das plantas. Tá? Diferente da fêmea, que depende do sangue para maturar os ovos. Então, ela precisa do sangue humano, tá? Ela não pica animais, ela precisa do sangue humano para maturar seus ovos e aí dá continuidade à espécie. Ela, por esse motivo, por precisar do sangue humano, ela vive próximo do homem, ela precisa viver próximo do homem. Então, a gente tendo aí criadouros próximos, né, das casas, é a situação, a condição ideal para a fêmea. É doméstica, né, vive próximo ou dentro das habitações, alimentam-se também da seiva vegetal, então a vegetação também é interessante, mas, sem dúvida alguma, elas precisam desse sangue para maturação. E pode picar, em média, 30 pessoas ao dia. Considerando seu tempo de vida, em média, de 30 a 45 dias do mosquito adulto, então ela pode, durante a sua vida, picar um total de até 1.000 pessoas. Como que é o ciclo de vida desse mosquito? É importante a gente saber, até para a gente poder trabalhar em relação à prevenção e ao controle. Então, a gente tem o quê? 2 ciclos. O ciclo aquático, então depende da água, e o ciclo terrestre, quando o mosquito já é adulto. E para que esse ciclo ocorra, precisa ter os criadouros, né, para poder fazer a postura dos ovos, precisa do ser humano próximo, por isso que a gente tem, muitas vezes, onde tem maior densidade populacional, e, juntamente, os problemas de criadouros, o maior número de pessoas doentes, muitas vezes, numa situação de epidemia, e condições ideais de temperatura e umidade. Então, em relação ao ciclo, como é que funciona? Ocorre a postura, como eu falei, né? A postura aqui, a gente tem os ovos, que em média duram de 2 a 3 dias. Eles eclodem após esse período e se transformam em larvas de 5 a 7 dias, e depois em pupa de 2 a 3 dias, sendo esse ciclo de virar do ovo até o mosquito adulto, o alado, de 7 a 15 dias. Esse período de 7 a 15 dias vai depender muito da condição climática, da temperatura principalmente. A umidade também, mas a gente sabe que tem alguns criadouros que não dependem da água da chuva, né? Uma coisa é você ter um criadouro que está disperso ao tempo, e aí é uma época de chuva, a temperatura é alta, chove, então tem a condição propícia. Outra situação é você ter alguns criadouros que a gente acaba colocando água, né? A gente, de uma certa forma, acaba fazendo isso por um ou outro motivo. Então, tendo a temperatura alta e essa água que a gente mesmo acaba, de uma certa forma, colocando, acaba aí tendo criadouro também. Bom, falando um pouco mais do ciclo. A fêmea coloca ovos a cada 72 horas. Tá? Logo depois que ela se torna adulto, quando ela termina o processo, ovo, larva, pulpa, e se transforma em adulto, primeiro movimento, primeira coisa que ocorre com esses animais adultos é o acasalamento. Tá? Eles acasalam, então isso já é o primeiro movimento que é feito por parte dessas espécies adultas. A partir daí, ela já vai procurar o sangue, a fêmea já vai procurar o sangue humano para poder iniciar o processo de maturação dos ovos e dispersão desses ovos. E aí faz a opostura a cada 72 horas. Entre 50 a 200 ovos de cada vez, mas nem todos são viáveis. Então, essa postura ocorre dessa forma, 50 a 200 ovos, e ela distribui, não todos, num único criadouro. Ela procura fazer uma dispersão desses ovos, para garantir a espécie. Então, aqui são colocados em pequenas quantidades, em lugares diversos. E a longevidade, como eu falei, até 30 dias. Os ovos são depositados pela fêmea nas paredes do recipiente. Então, é interessante que nesses criadouros, nesses recipientes, tenha uma certa rugosidade para que facilite a fixação desses ovos.
levam de 2 a 3 dias para ter esse desenvolvimento embrionário, para, na sequência, eclodir. Se tiver uma temperatura ideal, né, satisfatória, que é aquela temperatura nem tão quente, não é aquele calor assim, de verão, mas também não pode ser baixa. Agora está começando a esfriar, isso para nós é bastante interessante. Vão eclodir, e tendo água. Né? Mas não tendo água, eles, após esse período, eles podem permanecer viáveis por vários meses, até 1 ano. Por isso que a gente se preocupa muito e costuma realizar muitos mutirões no 2º semestre, porque, assim, a partir de junho, porque a gente sabe que, geralmente, o maior número de casos ocorre no 1º semestre, por conta da estação, né, do ano, e no começo de junho cai a temperatura, porém, os objetos continuam dispersos, né, o mosquito continua presente no nosso território, no nosso ambiente, e ele vai continuar fazendo as suas posturas, e esses ovos podem ficar viáveis até o próximo verão. Por isso que é sempre muito importante a gente realizar os mutirões, esse trabalho é contínuo durante todo o ano, não dá para a gente interromper. As larvas, elas têm bastante mobilidade, então elas se movimentam bastante. Por isso que a gente vê, quem costuma fazer algum tipo de trabalho e verifica, ou na sua casa mesmo, ali a presença de larvas, vê que elas fazem bastante movimento, né? Elas vão e voltam, vão até a superfície, retornam. Elas precisam desse movimento para respirar. Então, elas têm um sifão que vai até a superfície, respira um pouco, retoma, e percorre ali aquele recipiente com água, se alimenta de detritos orgânicos, bactérias, fungos, protozoários, e são sensíveis à luz. Então, elas preferem locais sombreados. E as pupas, elas já não se alimentam. Esse é o processo final antes do mosquito virar adulto. Elas apenas respiram, né? Aí é interessante porque a água em movimento é algo que atrapalha bastante essa fase do ciclo, porque elas, tendo muito movimento nessa água, elas não conseguem se fixar aqui na superfície e continuar, né, ir respirando e terminando seu desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala água parada, principalmente por causa dessa fase do ciclo. Essa é uma pergunta que a gente sempre fez nos momentos que a gente apresentou essa aula, por que os casos de dengue aumentam no verão, né? Só que essa pergunta já não está tendo muito sentido, porque a gente está vendo que as mudanças climáticas estão fazendo com que, não somente no verão, a gente tenha doença. A gente está percebendo que a doença ela vem ocorrendo durante quase todo o ano, e um dos motivos é devido à questão climática, né? Como nós estamos aí em termos de temperatura, que tipo de inverno que estamos tendo, né? E também de umidade. A reprodução do mosquito não para, por isso é preciso ficar alerta com a dengue também em outras épocas do ano. Bom, como a gente pode prevenir isso? A gente acha muito interessante a proposta, né, por conta do CRECE, em relação a realizar esse trabalho em conjunto conosco. Nós temos os agentes de combate a endemias que realizam essas visitas nas casas, porém, acredito que, antes mesmo de aguardar uma visita do nosso agente, o grupo, né, tendo conhecimento das maneiras de prevenir, já pode, antecipadamente, né, realizar esse trabalho e não depender de ter ali um agendamento, algo nesse sentido. Então, a gente já orienta, e gostaria que, através do filme, isso seja passado para os demais, porque aí tem condições de cuidar desse imóvel, né? Olhar o que a gente vai mostrar adiante e tomar os devidos cuidados e precauções. Então, a única maneira de prevenir essa doença é eliminando o criadouro, tá? Eliminando, então, todas as formas ali possíveis desse mosquito ter o seu ciclo completo. Então, agora eu vou mostrar uma sequência de criadouros. Lembrando assim, é uma sequência, são diferentes tipos que a gente encontra, né? Mas qualquer tipo de objeto que acumule, que possa vir a acumular água e não tenha uma manutenção periódica, ele vai ser um criadouro, né? Então, não tem muito segredo.
A gente vai mostrar alguns exemplos, porque às vezes as pessoas nem imaginam que algumas coisas podem ser criadouros, né? Então, por esse motivo, a gente vai elencar aqui. E lembrar que qualquer coisa que a gente dispersa aí ao tempo, seja um copinho de café que às vezes a gente toma numa reunião e está, né, ao ar livre, acaba jogando, seja qualquer tipo de lixo, né, aí é um cuidado que todos nós temos que ter, não pensando só em dengue, né, pensando em cidadania, pensando em saúde pública, né, uma série de outras questões aí. Mas pensando que sempre, né, qualquer objeto que possa acumular água pode ser um criadouro para o mosquito. Aqui a gente tem a bromélia, e a gente sempre orienta em relação à bromélia que deve-se jogar um forte jato da água para eliminar as larvas presentes. Bromélia, assim como outras plantas similares aí à bromélia, elas têm na sua formação, na sua composição, a capacidade, a condição de acumular água, né? Então, por esse motivo, as pessoas que têm um jardim, têm arranjos dessa forma, elas devem sempre fazer o uso de um jato de água, algo forte, né, ali, que consiga, pela força da água, eliminar um ovo que tenha sido depositado nessas copas. Os pneus, né, que é bem conhecido, tanto é que antigamente a SUSEM e nós também do CCZ, nós utilizávamos o pneu como uma armadilha para a larva, para o mosquito. Eles têm assim é como se fosse um criadouro de eleição, de preferência para o mosquito, porque ele tem toda a condição satisfatória. Ele é rugoso, é escuro, consegue fazer um sombreamento aqui, ou seja, toda a condição para que ele seja ali um criadouro em potencial para o Aedes aegypti. Né, ela desce e consegue acumular água do mesmo jeito. E encontramos já larvas dessa forma mesmo. Então, o prato de planta ele é um dos principais, hoje o principal, continua sendo o principal criadouro para São José dos Campos. A caixa d'água destampada, isso é algo bastante importante, interessante para vocês, né, que trabalham com os imóveis desabitados, que essas caixas d'água, às vezes, destampada, ou a própria abertura do cano, né, que tem na caixa d'água, ela pode ser um acesso para o mosquito, e é, assim, maravilhoso para o mosquito ter uma caixa d'água como criadouro, porque o volume de água, né, dá a condição para que tenha aí uma postura bem interessante por parte da fêmea e que cresçam, né, desenvolvam exemplares fortes, porque eles tiveram um crescimento sem tanta competição como num pratinho de planta ou num criadouro menor. Tá? Então, pensar que ela tem ali toda uma condição bastante favorável para ter um bom desenvolvimento e ser um animal bem, bem resistente. Em algumas regiões da cidade, não tendo a caixa d'água, existe o depósito não ligado à rede, né? Algumas pessoas também gostam de acumular água de chuva para aproveitar, pensando no meio ambiente. Isso é bem legal, bem interessante, mas se não tiver o devido cuidado com o uso de tela e outros cuidados, não adianta, assim, em relação ao mosquito, acaba sendo um criadouro também. A laje, algumas lajes elas acabam acumulando água. Se ela estiver sombreada, isso acaba sendo um problema. Algumas lajes a gente verifica no nosso trabalho de rotina que acumula água, mas essa água acaba, com a ação do sol, ela acaba rapidamente sendo evaporada, então não é um risco tão grande, mas existem alguns tipos de laje, em alguns locais, que acaba ficando por muito tempo e acaba sendo um problema. As piscinas sem tratamento, então os imóveis que ficam, né, para alugar ou para venda, se não tiver aquela manutenção da piscina, ela acaba sendo um problema sim. Então, já verificamos essas situações na nossa rotina. Tem a presença de criadouros, assim como uma caixa d'água, né, não sendo tratada e em local sombreado. Algumas pessoas utilizam aquelas lonas em cima, mas se tem a lona e ela acaba fazendo uma depressão no meio da piscina, acaba tendo ali a presença de água, né, o acúmulo de água da mesma forma. Nós temos alguns criadouros naturais, um oco de árvore, um bambu que sirva como uma cerca, que também podem ser criadouros para o mosquito. As calhas. Uma calha que esteja próxima
a arborização, né, a árvores, ela pode ir acumulando folhas e entupir e também servir como criadouro. Os terrenos baldios, que é onde a população muitas vezes, né, joga um material, ela até cuida do seu imóvel, mas vai, né, descartar esse material em outro terreno e acaba virando um criadouro. Sucatas, recicláveis. E aí, por que ela não consegue ser erradicada definitivamente, essa doença, né? Quem são os responsáveis? Nós temos o nosso trabalho, o serviço público precisa atuar, atua, e aí não fica somente restrito à Secretaria de Saúde, é um trabalho que envolve outras secretarias na Prefeitura, no Estado, nós temos todo um caminho aí dentro de todos os âmbitos, mas tem uma missão muito importante por parte da população, né? A população precisa fazer o seu papel, né, fazer o seu trabalho. Vocês estão aqui na condição, né, de profissionais aí de corretores de imóveis, mas estão aqui também como pessoas que podem aplicar isso nas suas casas e a gente trabalhar em conjunto em relação a isso. O nosso serviço de atendimento, que é o Disque Dengue, é através do 156 ou nesses números que eu posso até deixar mais um pouquinho na tela para vocês anotarem, que é o nosso telefone do Centro de Controle de Zoonoses, onde a gente recebe as ligações da população, registra esses atendimentos e vai até o imóvel realizar a vistoria. Muitas vezes essas ligações são de pessoas que estão falando do imóvel vizinho, né? Estão reclamando de um imóvel da rua, ou de um terreno, ou de uma área. Algumas vezes as pessoas falam, eu encontrei um mosquito, está aqui comigo, o que eu faço, como é que eu tenho que fazer? A gente sempre informa isso, desde que o momento que o município ficou infestado, a gente tem o mosquito mesmo, então a gente não faz essa identificação se aquele mosquito é o mosquito Aedes aegypti ou não. Provavelmente deva ser. Se ele está com o vírus ou não, aí não tem como a gente identificar. Então, por isso que o cuidado principal é, assim, se tem um mosquito naquela casa, então ali próximo, provavelmente, deve ter condições para que esse mosquito permaneça, né? Geralmente, a fêmea ela não gosta muito de voar, fazer grandes voos. Ela voa, em média, 100 metros. 100 metros para ela é o suficiente ali de ficar ali, faz a postura, pica alguém, vai de novo. Geralmente, ela faz isso. O nosso trabalho, inicialmente, ele sempre trabalha com 200 metros de raio da casa, né, do local de permanência da pessoa. E aí, quando a gente faz um uso de um inseticida, a gente faz no raio de 100 metros, justamente dentro desse contexto ali. Se a gente tem criadouros, ela vai ficar nesse ambiente, nesse raio. Bom, é assim. Não, é assim. Algumas coisas eu posso dizer para o senhor. Por exemplo, a preferência do Aedes aegypti é para criadouros artificiais. Ele pode fazer a postura na bromélia, pode fazer a postura em oco de árvore, por exemplo, mas a preferência dele, a predominância, é para os criadouros artificiais. O Culex, que é aquele outro que ele já fica em lagoas, em águas mais sujas, nos córregos, né? Esses são os ambientes onde costuma ficar a outra espécie, que é o Culex, tá? O pernilongo, aquele pernilongo que incomoda, que é o Culex, tá? Então, existe uma predominância, uma preferência por criadouros, né? Então, quando a equipe visita uma região e verifica algumas áreas, a gente sempre faz coleta larvária. A gente sempre acaba vendo essa situação. E a gente vê que nesses tipos de objetos, nesses tipos de criadouros, é o Aedes aegypti mesmo que está presente. Então, se vocês observam e veem num local ali uma presença de larvas muito parecidas com essas que eu mostrei na foto. Existem outros tipos de bicho, né, escuros, vermes, outras coisas que a gente também verifica no dia a dia, mas é bem diferente dessa foto que eu mostrei aqui. Ela é clarinha, tá? É mais clarinha. Não é branca, mas é marronzinha para branca, porque ela tem, na parte de fora, ela tem umas espículas, assim, tipo uns espinhos que são meio amarelo para marrom,
mas a larva em si ela é clarinha. Para complementar o que a doutora Tereza falou agora, tem também outras questões aí que a gente pode considerar, né? Como que o ser humano se organiza hoje, como foi a evolução, vamos dizer assim, do ser humano. Isso tudo aconteceu antes de uma revolução industrial, depois vem, né? Hoje em dia a gente tem a industrialização e tem os bens de consumo, que todo mundo descarta com muita facilidade as coisas. Então, o lixo hoje é um grande problema que há anos não era, né? Anos atrás não era um problema o lixo. Hoje ele é um problema sério, discutido muitas vezes por vários aspectos, inclusive a saúde pública e a transmissão da dengue e outras doenças. Então, tem tudo isso. Hoje em dia, as pessoas trocam de celular toda semana, jogam fora um monte de coisa, né? E essas coisas que são jogadas fora são criadouros. Então, tem tudo isso também que é levado em consideração. O conjunto de coisas, a vida que as pessoas levam hoje, a urbanização, aglomerado de pessoas, em área urbana. Então, antes, né, estava em foco uma determinada doença. Aí isso vai mudando, aparece outra, né? Nas áreas rurais, ou numa área silvestre, tem lá a transmissão de uma determinada doença. Começa a ocorrer um desmatamento, começa a mudar tudo aquilo, começa a mudar também esses outros pontos aí em relação a doenças, tipos de reservatórios, né, quem são os animais envolvidos, entre outras coisas. Então, acho que isso tudo faz parte desse contexto. Então, isso é um trabalho, um acompanhamento que a SUSEM, que é do Estado, realiza para verificar como que o mosquito, né, no caso esse mosquito, está resistente ou não a um determinado tipo de composto químico, né? O piretroide foi usado muitos anos atrás, e hoje a gente utiliza o organofosforado aqui em São José dos Campos e em todo o Vale do Paraíba, né? E é esse que a gente vem utilizando, e tem um acompanhamento da SUSEM em relação à resistência que pode vir a ter daqui a alguns anos em relação ao organofosforado. Então, os produtos que a gente utiliza hoje, que são fornecidos pela SUSEM, são os três, né? Tanto o larvicida, que é o em pó, quanto o fenitrotion e o malation, são todos organofosforados com o objetivo de trabalhar com essa questão de controle químico, né? Agora, acredito que mais adiante venha a trabalhar outros tipos, como um biológico, que já sei que tem estudos. Avalia-se sempre o grau de resistência desse elemento químico, tá? Então, hoje, o que se utiliza aqui no Vale do Paraíba, litoral norte, é o malation, o fenitrotion e o temefós. Fumacê não é nosso. Fumacê, ele é de uma outra secretaria, que é a Secretaria de Serviços Municipais. Ele é utilizado, o fumacê, no período começo da noite, não é isso? Vocês verificam que é sempre no comecinho da noite. E ele sim tem uma composição, eu não vou saber dizer muito porque é outro técnico que utiliza. A gente conversa um pouco, eu sei que ele é derivado de piretroide, sim, mas ele tem o objetivo de eliminar o Culex. O trabalho dele é para eliminar Culex. E ele atende a demanda da população quando reclama muito do pernilongo. Tá? Além disso, eles também fazem uso de larvicidas nas lagoas, nos córregos, para fazer o controle dessa população de Culex. Tá? Em algumas circunstâncias, em algumas áreas, onde a gente verifica uma necessidade pelas questões geográficas do local, a gente faz, às vezes, um trabalho conjugado com eles, mas aí eles utilizam o mesmo produto que o nosso. A predominância dele é 99% humanos. Tá? Não tem, assim, a gente coloca predominantemente, né? E a gente já fez essa consulta, não existe essa situação em outro animal, senão o homem. Em São Sebastião, foi desenvolvido um trabalho e verificou-se que nos barcos que ficam nas marinas, fica um resíduo de água ali. Esse resíduo de água tem um pouco de salinidade e tem um pouco de óleo diesel até. E foi encontrado as larvas, tá? Não vou saber dizer se essas larvas conseguiriam atingir todo o seu ciclo, né? Porque a gente tem que pensar que são vários ciclos: ovo, larva, pupa e adulto, né? Mas já foi encontrado larvas nessas condições.
A gente utiliza como uma alternativa de controle químico o sal. Tá? Mas a gente isso é uma coisa muito difícil de falar, porque tem lá tantas colheres de sopa para tantos litros de água. Eu acredito que grande parte da população não vai medir, né, essa quantidade para fazer efetivamente esse controle. Então, o mais prático e o mais fácil de passar em termos de orientação para a população de uma forma geral é eliminar criadouro mesmo. Né? A gente sabe que o cloro tem uma medida, até porque por isso que a piscina tratada não é um risco, mas se a gente passar sempre, olha, se você colocar tantas colheres de sopa de cloro, de tantos % de concentração para tantos litros de água, você não vai ter problema, isso a gente sabe que vão ter muitas falhas, né, no decorrer disso, então aquilo lá acaba não dando muito certo. Olha, uma sujidade, assim, algo muito, muito grande em termos de detritos, assim, não. Tá? Isso a gente nunca encontrou na nossa prática. Tá? A gente já encontrou águas assim até, de uma certa maneira, mais sujas. Então, a gente percebe que alguns produtos químicos, como eu falei, a gente também já encontra, lata de tinta, por exemplo, deve ficar algum resíduo de tinta ali. Produto químico a gente encontra também larva. Mas não num esgoto mesmo, a gente já não vê assim tanto. Né? A gente tem uma grande preocupação em relação aos imóveis, a caixa d'água, como a gente falou há pouco, né? Os ralos, né? A gente não colocou foto aqui, mas os ralos é uma coisa bem importante para vocês que trabalham nessa área, porque principalmente os ralos que não têm rotineiramente uma limpeza. Né? Você tem, às vezes, um ralo numa lavanderia, mas toda semana você joga um produto químico ali, lava, né? Então fica ali um produto químico, um resíduo no ralo também. Mas aquele ralo, principalmente água de chuva, ralo de área externa, né, para poder escoar água de chuva, ele ter um acúmulo de folha ou algo que permita, né, às vezes não é um ralo tão nivelado assim que escoe água 100%, cria, às vezes, uma poça embaixo desse ralo, é, sem dúvida alguma, um criadouro. Nós já encontramos muitos imóveis com essa situação. Então, nesses casos, em algumas situações, a gente orienta tela no ralo, porque daí não cai, além de não entupir, né, esse encanamento, ele também não vai permitir que o mosquito vá lá e faça algum tipo de postura, mas depende muito do ralo, depende muito dessas condições, porque às vezes tem local que tem tanto fluxo de pessoas que aquela tela vai estourar e vai estragar. Né? Então, a gente pede, às vezes, para melhorar o nivelamento desse piso, desse local abaixo do ralo, para evitar o acúmulo de água. Tá? E se é um local que tem sempre a utilização de algum produto, ou que a pessoa sempre faça, né, algum tipo de ateamento, alguma coisa, ela pode fazer isso, tomando esse cuidado. As mutações, elas com certeza, elas sempre devem ocorrer. Né? Por isso que ele vai se adaptando, e ele hoje, antes a gente sempre falava de água limpa e parada, a gente já não fala tanto água limpa, né? A gente fala água parada, acho que vocês já perceberam isso, água parada, nem fala muito água limpa, porque ele vai se adaptando mesmo. A gente se adapta, né? Ele também, outros animais também, para a gente, né, mantendo a nossa espécie. Então, da mesma forma. Muitas caixas d'água têm rato morto, passarinho morto, né? Outros bichos. Né? Então, cuidar da caixa d'água, assim como não jogar coisas no chão, né? Quando está no ônibus, quando está no carro, enfim, é um cuidado de saúde pública, né, que a gente tem que ter. Então, existe uma indicação da Sabesp, que sempre faz uma campanha, principalmente no meio do ano, de limpeza de caixa d'água, que ela deve ocorrer a cada 6 meses, pelo menos. Então, as pessoas sempre têm que olhar a sua caixa d'água, né? Até porque, às vezes, ela usa essa caixa d'água como água de consumo, né? Vai ingerir, e, às vezes, tem lá pombo, né? Pássaros, pardais, enfim, fezes, lodo, né? E uma série de outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com a caixa d'água, pensando em dengue e nas demais doenças também. Tá bom? Então, tá, gente, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês, em nome, né, do grupo. Nós estamos à disposição, se alguém precisar entrar em contato para poder buscar alguma outra informação, a gente tem esses números, podem anotar. E conto com a colaboração de todos os corretores, né, para que consiga fazer essa manutenção nesses imóveis, até antes mesmo da gente precisar fazer algum contato
né, com o senhor Agostinho.